أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Recitei os versículos de Surat Al-Baqarah, capítulo 2, versículos 63 a 72, são 10 versículos. Vou apresentar a tradução desses versículos com a explicação. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Certo, os crentes e os judeus e os cristãos e os sabianos. Sabianos é uma palavra árabe, sabe, quer dizer aquela pessoa que muda a religião. Aquela pessoa que muda a religião para adorar a Deus único. Pode ser qualquer religião. É por isso, os mecanos, no início, eles chamavam os muçulmanos sabi. Eles não sabiam o que são muçulmanos, o que é, mas eles chamavam sabi, porque o que eles sabiam é que eles mudaram a religião. Começaram a adorar o único, então, Deus único. Então aí, eles chamaram eles como sabe, né? Então aqui Deus está mencionando vários assim, né? Generalizando tudo, né? Tanto judeus, cristãos, sabianos, quaisquer deles que verdadeiramente creem em Allah e no único dia e pratiquem o bem, terão a sua recompensa no seu Senhor e nenhum temor sobre eles virá e nem eles se afligirão.
Assim que Deus acabou de mostrar a sua raiva por causa das desobediências deles, seguir logo, Deus deu boa notícia, boa-vinda também para aqueles que estão obedecendo, né? Para pessoas não ficarem desesperadas. Ah, Deus só está falando de castigo. Deus só está falando de raiva. Não. Espera aí. Aqui já Deus está falando. Quaisquer deles, tanto judeus como cristãos, como qualquer outro de crença, aquilo que verdadeiramente, aqui há condições, né? Primeira, verdadeiramente creia em Allah, o único, Deus único absoluto. E depois, no único dia e no dia de juízo final. O segundo é no dia do juízo final. E a terceira condição é praticar o bem. Praticar o bem. Eu estava fazendo aqui o resumo do sermão de Sua Santidade, o Califa de Comunidade Ahmadiyya, e aí ele, né, no último sermão, ele explicou isso. E depois da aula, vou fazer upload no YouTube, vocês vão ver o que é que significa de praticar o bem. Que em árabe é amal salihah. Praticar o bem quer dizer rezar oração, mas na hora certa. Fazer jejum, mas na hora certa. Fazer peregrinação, mas na hora certa. Não, Deus não disse aqui fazer oração, Deus disse praticar o bem. Se uma pessoa está morrendo e está precisando de sua ajuda e você está fazendo oração, não é praticar bem. Se, como eu contei aquele conto noutra aula de Islã, que uma pessoa estava pretendendo ir para a peregrinação e viu que seu vizinho está morrendo de fome, e ele mesmo assim fosse para a peregrinação, sabendo, se não soubesse é outra coisa, sabendo que um vizinho está morrendo, não era praticar o bem. É por isso mesmo Deus aceitou a peregrinação dele, ficando em casa. Não foi nenhum esforço que ele fez. Porque ele fez praticar o bem. Ele praticou o bem. Então, praticar o bem é fazer bom na hora certa. Que é muito importante. E depois Deus disse que quando essas condições eles vão seguir, vão fazer Deus criar, acreditar, adorar o Deus único, acreditar no dia do juízo final. O que quer dizer dia do juízo final? Quer dizer que vocês sempre devem ter em mente que há um dia de juízo final, há um dia de resultado. E aí, se a gente acredita no dia do resultado, temos que estudar, temos que preparar para esse resultado. Se um aluno não tem consciência de resultado, do dia em que vão sair as notas, não vai estudar. Mas o aluno que tem consciência que quão importante é meu resultado para mim, nunca vai ser, vai deixar de estudar. Nunca vai descuidar dos seus estudos. Vai sempre estudar, vai sempre tomar conta dos seus estudos. E da mesma forma, a pessoa que tem consciência do dia do juízo final, dia de resultado, nunca terá passar a sua vida sem tomar as decisões que são equitativas, que são de obediência de Deus. Uma pessoa que tem consciência do dia do juízo final nunca terá pensamento de desobedecer a Deus, porque sabe que vou ver o resultado. Se você entrar numa montanha, num cave, e você não sabe que há um leão ou animal, você vai entrar, porque você está... você não tem conhecimento que lá dentro é um animal perigoso. Mas assim que você tiver consciência, assim que você tiver conhecimento, que assim que eu entrar nesse cave, assim que eu entrar nessa montanha,
e um leão vai me atacar, você nunca entrará naquela montanha. Da mesma forma, se você acreditar certamente, verdadeiramente no Deus, e no dia do juízo final, nunca terá tão bravo para os pecados. Nunca terá a coragem de ter pecado, de pecar. E depois diz, e recordai o tempo em que nós aceitamos um pacto de vós e alto elevamos o monte acima de vós, dizendo, mantede firme o que nós vos demos e atentai no que lá está, para que possais ser salvos. Aqui Deus está falando sobre aqueles 10 mandamentos que Deus deu para os israelitas através de Moisés. E diz que vocês devem ficar firmes nesses mandamentos, para que possais ser salvos vós. Depois disso, voltastes para trás, e se não fosse pela clemência de Allah para convosco e pela sua misericórdia, a vossa perda seria certa. Deus sempre voltou com misericórdia. Sempre voltou com misericórdia. Mas aí precisamos de arrepender pelo menos o mínimo. Precisamos de fazer o esforço pelo menos o mínimo. E depois nunca vamos ficar desesperado por lado de Deus. Isso é promessa de Deus, que voltará sempre com misericórdia e benção para o mundo. Depois, no próximo versículo, Deus diz, e por certo, vós conheceis o fim daqueles que dentre vós transgrediram nas coisas do sábado. Assim, nós dissemos que vós sejais macacos desprezados. Nesse versículo, Deus está dizendo que vocês sabem que aquelas pessoas que transgrediram sobre o caso do sábado, sobre o sábado, que foi tornado o dia de descanso, dia de adoração, dia de orações, dia sagrado, entre os dias de semana, mas os judeus, os seguidores de Moisés, os seguidores de Torá, eles fizeram com que não continuaram com o mesmo objetivo desse dia. Por exemplo, como eu disse que era dia para descansar, eles não descansavam, era dia de fazer adoração e não era permitido fazer assim negócios, mas no outro lugar do Sagrado Alcorão, Deus disse que eles iam para mar e pescavam, faziam pescas e pegavam os peixes e tudo mais. E, na verdade, isso foi dito para eles que não devem fazer assim, mas sim devem fazer orações e tudo mais. Então, desrespeitaram do dia sagrado, que foi tornado um dia sagrado para eles. Na Bíblia mesmo, Deus disse que Deus Todo-Poderoso criou o céu e a terra em 6 dias e tudo que está dentro deles. E depois ele descansou no 7º dia, que era o sábado. Então, foi tornado um dia sagrado para que os judeus também descansassem nesse dia, para que eles também fizessem adoração, oração de Deus Todo-Poderoso. Mas não respeitaram e consequência foi que eles tornaram os macacos. Deus fez com que eles ficaram como macacos. Não quer dizer aqui que eles, em vez de ser humanos, ficaram fisicamente macacos. Nós não podemos levar os significados literais, mas sim, eles também tiveram as mesmas características do que os macacos, né? Antes de tudo, nós sabemos que os macacos é um animal que é desprezado, um animal desprezado. E, por outro lado, também sabemos que o macaco é um animal que imita os seres humanos, imita outras pessoas, outros seres. Então, aqui também, Deus está dizendo que essas pessoas que deixaram de respeitar o sábado, eles tornaram como os desprezados, como as pessoas
que têm características do macaco, que o macaco também imita. Então, eles também só faziam a oração, só faziam, imitavam, só copiavam as pessoas fazendo a oração, mas no coração não tinha a fé, não tinha consciência do que eles faziam. Só copiavam sem tendo intenção correta. A intenção correta. Então, Deus diz, e na verdade aqui não é um incidente que Deus está contando, mas na verdade é uma lição que é dito para os muçulmanos, que é dado para os muçulmanos, que olha para vocês, o dia sagrado foi tornado sexta-feira, e vocês devem respeitar esse dia, devem fazer adoração, devem fazer oração, devem vir para a mesquita para fazer oração e tudo mais. E se não respeitarem o dia sagrado, vai ser mesma consequência, vão haver mesmas consequências que houveram antes também. Nós sabemos que o Jesus Cristo, que a paz de Deus esteja sobre ele, veio para não veio para mudar a lei, né? Então, tanto para os judeus quanto para os cristãos, o dia sagrado era o sábado. Só que no início do cristianismo, a igreja mudou do sábado para o domingo. Foram vários fatores com que eles tiveram que fazer essa decisão de mudar, porque muitos povos e nações do Ocidente que entraram no cristianismo, para eles o dia sagrado era sábado, era domingo. Então, para fazer uma conformidade com esses povos, com essas nações, tiveram que mudar o dia sagrado para o domingo. Mas, na verdade, deveria permanecer sempre o sábado, como foi o dito no Torá, na Bíblia. E sempre foi tornado o sábado como um dia sagrado para os israelitas. No caso, como eu disse, dos muçulmanos, foi dado a sexta-feira como dia sagrado, né? E então nós fazemos oração de sexta-feira nesse dia, devemos fazer oração, devemos ir para a mesquita, juntar todos os muçulmanos e fazer a adoração de Deus. E isso também foi dito no Sagrado Alcorão, que quando haver a oração de sexta-feira, todo mundo deve fechar os comércio, negócios e tudo mais, e devem ir para a mesquita, devem fazer seu caminho para a oração. E é muito importante essa oração. Depois, no próximo versículo, Deus diz, assim nós o fizemos um exemplo para os do seu tempo e para os que vieram depois, e uma lição para os que temem Deus. Lá está. Deus mesmo está dizendo que isso, na verdade, é uma lição, tanto para o povo no tempo, quanto para o povo que veio depois. Que se não respeitar, vão se tornar como macacos. Não quer dizer fisicamente macacos, né? Não é possível. E pela história nós sabemos também, nunca aconteceu isso no tempo do profeta. Que não respeitaram as regras de Deus, regras divinas, leis divinas, não tornaram macacos, mas sim as características, a atitude das pessoas tornou como macacos, que são desprezados, que imitem outras pessoas, né? Então, as pessoas que não respeitem, eles só fazem oração por fora, sem tendo noção, sem fazer o lógico, sem entender de maneira correta os ensinamentos. Por isso, esses todos contos e incidentes que foram mencionados aqui são, na verdade, uma lição. São lições para os muçulmanos, que sim, isso aconteceu com o povo anterior e cuidado, atenção. Vocês devem ter atenção e não repetem os mesmos incidentes. E recordai quando Moisés disse ao seu povo, Allah manda-vos matar uma vaca. Eles disseram, estás tu a zombar de nós? Ele disse, eu busco refúgio de Allah, em Allah, para não ser um dos ignorantes. Aqui, agora falando sobre os israelitas, Deus está mencionando um outro incidente que aconteceu com o povo israelita, com os seguidores de Moisés, quando saíram do Egito, de escravidão, né? O Moisés veio para libertar.
Então, quando ele levou para a Terra Santa, quando ele tentou tirar e tentou mudar todos os costumes, hábitos, atitude, né? E, na verdade, antes de tudo, a primeira atitude que era para mudar, que eles devem adorar um Deus único, porque antes eles adoravam vários deuses, porque era a prática do povo do Faraó. Então, quando Moisés veio, antes de tudo, ele quis estabelecer a unidade de Deus. Mas mesmo que eles foram libertados de Faraó, mesmo que eles começaram a seguir os ensinamentos de Deus que foram revelados através de Moisés, mas até agora eles ainda tinham aquele pego das carências que eles tinham capturado ao longo do tempo, que eles tinham acostumado, né, ao longo do tempo. Por exemplo, nós sabemos que no Egito, o povo de Faraó, eles adoravam animais também, e a vaca em especial, eles adoravam muito. E, na verdade, tinha estátuas do boi também nas igrejas. E a maior igreja que existia no tempo no Egito, lá tinha uma estátua grande do boi. Então, daí dá para ver quanto tinha consideração do adorar um animal, um boi, uma vaca. E isso aconteceu mesmo depois de eles terem aceitado, os israelitas terem aceitado a lei de Moisés, de mandamentos de Deus Todo-Poderoso. Aconteceu que no rebanho deles estava um boi também, entre outros animais. E como eles já tinham pego aquele costume lá de Faraó, do povo de Faraó no Egito, eles começaram, dentro deles, dar uma dignidade, um respeito para esse boi. E começaram, pouco a pouco, inclinar para ele como fosse ele um método de adoração. Porque eles já faziam a adoração dos animais, dos bois, na época anterior, quando eles estavam sob o Faraó. Mas mesmo depois de serem libertados, eles ainda tinham aqueles sentimentos, né, para esses animais. E aí deu que eles começaram a fazer. E Deus informou isso para Moisés, que olha que o seu povo começou de novo a adorar o boi e devem sacrificar. Porque uma vez que eles irão sacrificar o animal que eles estão adorando, não tem como eles darem mesmo respeito, continuarem a dar mesmo respeito. Não é possível, né? Porque mesmo o animal que eles estão sacrificando com suas mãos, não tem como eles darem o mesmo respeito de dignidade, de adoração, né? Por isso, Deus diz para eles sacrificarem esse boi para que possa sair o respeito do boi dos corações deles. E quando Moisés, disse para o povo de sacrificar essa vaca, eles disseram, você está zombando conosco? Como é que é possível que nós iremos adorar a boi ou a vaca? E ele disse que eu peço perdão e refúgio de Allah para não ser um dos ignorantes. Porque para um mensageiro, para um profeta, não é possível que ele comece a zombar, comece a zoar ou comece a brincar com os mandamentos de Deus Todo-Poderoso. Ele é uma pessoa séria. Ele tem que levar todas as ordens, todos os mandamentos divinos de forma correta. E quando ele explicou para eles para sacrificarem, eles disseram, roga para nós, por nós, ao teu Senhor, que nos explique que vaca é. Ele respondeu, Allah diz, é uma vaca nem velha, nem nova, completamente crescida, entre as duas, agora fazei o que vos é ordenado. Quando eles insistiram, em vez de eles ficarem calados e sacrificarem logo a vaca, que eles estavam criando uma pequena estavam criando respeito e dignidade dessa vaca e crendo como fosse uma adoração, divina adoração, eles não fizeram isso e tentaram
distrair o Moisés, tentaram fazer várias perguntas, né? Entre essas foi qual vaca é essa, né? E Deus deu a resposta, disse que a vaca nem é velha, nem é nova, completamente crescida, e agora fazem como é dito para vós. Mas eles continuaram a insistir em fazer várias perguntas. Eles disseram: roga por nós ao teu Senhor que nos explique do que cor é a vaca. Ele respondeu: Deus diz, é uma vaca de um castanho escuro, puro e de tom rico, deleitoso à vista. Fizeram mais uma pergunta dizendo que a pergunta: que cor é essa que não estamos entendendo? E estavam fazendo de propósito. E Deus, por isso, porque Deus queria que acabassem com essa adoração, Deus não ficou sem dar resposta. Deus deu a resposta dizendo que, olha, dessa cor é a vaca. E agora, faça o sacrifício. Eles fizeram mais uma pergunta. Roga por nós ao teu Senhor que nos explique que vaca é, pois todas as vacas dessas nos parecem semelhantes. E se aprover Allah, nós seremos de fato guiados. Estão dizendo que não, agora ficaram vacas semelhantes, mesmo com cor, nós não conseguimos, mesmo com você dizendo a idade, mesmo você dizendo todos os outros sinais, ainda não ficou claro para nós que vaca é essa. Mesmo eles tinham no coração a consciência, conhecimento que sim, está falando dessa vaca, mas insistiram de fazer várias perguntas. E depois, no final, ele respondeu: Deus diz, é uma vaca que não tenha trabalhado na lavoura, nem na rega de terra, uma sem mancha, de uma só cor. Eles disseram: agora trouxeste tu a verdade. Então eles mataram-na, embora preferissem não o fazer. Então depois Deus respondeu dizendo que a vaca que eles devem sacrificar, devem matar, é uma vaca que não tem trabalhado para a lavoura, nem para regar a terra. É uma vaca que não foi usada para essas coisas, porque sempre foi criada como sagrada. Então, eles têm respeito e eles sabem que vaca é essa. E quando foram dados sinais bem claros, né? Não tinha nenhuma outra dúvida. Aí, quando foi dito assim, eles disseram: agora trouxeste verdade. E Deus disse depois, Deus disse, eles mataram a vaca, eles sacrificaram a vaca, mas embora eles não queriam matar, ainda assim eles queriam fugir, ainda assim eles queriam fazer várias perguntas. Mas como foi um caso que foi bem clarificado para eles, então não tinha como eles de recusarem, tiveram que sacrificar, matar a vaca. Então, na verdade, esses são os contos e incidentes que nos deixam muitas lições para nós como muçulmanos também, que nós, antes de tudo, devemos sempre, mesmo que nós às vezes não entendemos algumas regras, alguns mandamentos, ensinamentos de Deus Todo-Poderoso, devemos seguir. Obviamente, cada coisa tem um lógico, mas devemos tentar entender de maneira correta, mas isso não nos deve impedir de não seguir os ensinamentos de Deus, ensinamentos do Sagrado Alcorão. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Jazakallah.